Good morning, 8th grade. How are you guys doing? So for today's class and today's video, actually this is the first video content class that you guys gonna have. We're gonna be working with text writing. So I'm gonna be giving you guys a theme that you guys gonna be working. I'm gonna be actually explaining a little bit of it, and then I'm gonna be exposing to you the connectives that you guys gonna use to connect the words and the ideas from your text in one paragraph or two or more. You decide what you're doing. And then I'm gonna be exposing how you're gonna be translating the text, how are you guys gonna post it online, and actually some ideas to how present your opinion on this text also. So let us start with the activity theme. So the activity theme is the chemical disposal in Jaraguá, Goiás. Do you guys know the city of Jaraguá that is so common because of the industry, the textile industry, which make clothing, specifically denim, jeans, right? So they have lots of industry, lots of factories, and of course there are lots of chemical residues which are being disposed to the nature commonly every day. And this is completely illegal, so what we have to do is to analyze the context and to put this in practice. Então, vocês não devem estar entendendo muita coisa, mas alguns dos pontos creio que vocês pegaram. City of Jaraguá, cidade de Jaraguá, em Goiás. Textile production, então produção têxtil, certo? Até aí tudo bem. What is the biggest, the highest production? Clothing, textile. So, specifically because of that, they have lots of denim. Denim é o material que faz o jeans, então as fábricas de jeans. E por esse caso de ter muitas factories, muitas fábricas, industries, tem um illegal waste disposal. Waste são os resíduos, os residues, certo? Químicos que são dispostos, que são jogados na natureza de diversas formas e aí afetando o meio ambiente, the environment. Então o objetivo da aula de hoje vai ser o seguinte: vocês vão transcrever essa ideia, na verdade vocês vão pesquisar mais a fundo sobre essa idea, sobre esses facts, as rates de chemical disposal, as taxas, os gráficos e o máximo que vocês conseguirem de information para esse contexto. E aí vocês vão aplicar a ideia, certo? Central, com as suas palavras em um paragraph, num parágrafo. Que inicialmente vocês podem fazer o mesmo esquema que a gente sempre trabalha. Escreve em português, certo? Pode ser direto no tradutor. E aí vocês passam ali para o inglês, sobe como arquivo para o Google Classroom, ou vocês podem me enviar a foto no Google Classroom também, não pelo WhatsApp e nem deixar para nossa live. Beleza. Voltando no fator tradutor online, lembra de utilizar o DeepL, certo? Que é o melhor tradutor. Tá aí na tela de vocês como é que escreve. Ele é um conjunto de tradutor online e de dicionário. É o melhor dicionário online que nós temos com o melhor tradutor. É o DeepL e o Lingui.com, ok? E aí vocês podem estar traduzindo automaticamente ali, que todos os textos são possíveis de ser traduzidos lá, porque ele não traduz ao pé da letra, ele traduz correto até gírias e expressões que nós não temos em português e que nós também temos. Então, melhor forma de se trabalhar é com essas duas plataformas online. Beleza, então. Tem o tema, tem a específica forma de se trabalhar. Aí, eu pedi para vocês utilizarem o quê? Os connectives. Os conectivos eu vou colocar para vocês ali à frente, assim também como uma proposta em inglês do texto, para vocês terem uma ideia ali de como iniciar o trabalho de vocês. Atividade. Vamos explicar direito, não é um trabalho. E aí o que acontece? Os conectivos, alguns a gente viu anteriormente porque a gente começou a trabalhar, então eu coloquei os básicos para vocês. São os 4 conectivos básicos para a gente começar um texto. Início, meio e fim ali eu coloquei para vocês. Agora, o que eu trouxe para vocês foi uma immersion. A gente vai começar a ver mais conectivos. Então eu trouxe para vocês mais conectivos de contradiction, contradição, mais conectivos de addition, adição de ideias, mas o de conclusão eu mantive o mesmo para vocês não terem muitas opções aí. É melhor a gente ter mais ideias de adição e de contradição do que de início e finalização. Isso aí são mais básicos. Então, vai vir a seguir agora os nomes todos escritos, todas as formas e para que serve cada um desses conectivos,
que eu tô passando para vocês e aí como vocês vão fazer o uso deles no texto, certo? Lembrando, eu também expliquei mais no áudio à frente, eu vou deixar só a tela e o áudio explicando os conectivos. Vocês vão ter que fazer o uso de 5 different connectives, 5 conectivos diferentes nesse parágrafo aí de vocês, beleza? Então é isso, galera. See you. Então, fiquem aí com os conectivos agora a seguir. Então vamos lá, galera, do 8º ano. Vou passar aqui para vocês os conectivos que vocês vão ter que estar usando, tá beleza? Para a construção do parágrafo de vocês. Então o primeiro conectivo que eu separei para vocês foi o AND. AND que é o E. É um conectivo de adição. Vou ligar duas ideias. Assim como o in addition. In addition também é de adição. Temos o besides that, perdão. Então, besides that também é um conectivo de adição. Ou seja, vai ser utilizado do meio para o final, nunca no início. Porque se eu vou adicionar uma ideia, eu tenho que ter dado uma ideia antes. Então, como é que eu vou usar um adjetivo, um conectivo de adição no início, certo? Então eu começo com a minha ideia, eu começo expressando a minha ideia, certo? Ou seja, vocês vão comentar, vocês vão falar sobre a ideia do textile, dos resíduos, do waste, certo? Que é despejado no meio ambiente. E aí vocês vão adicionando informações, adicionando casos em cima disso, certo? Utilizando os conectivos de adição. Depois eu preparei para vocês os conectivos de contradição. Ou seja, eu dei uma ideia. Eu posso ter adicionado uma outra ideia a ela. Agora, essas duas ideias foram positivas. Agora eu vou contradizer, eu vou dar uma negativa sobre ela. Ou não precisa ser somente... pode ser vice-versa, no caso. Eu posso dar uma negativa e depois dar uma positiva, entre outros aspectos. A minha luz apagou, peraí. Voltando agora, então agora com luz novamente. Bora lá. Então eu falei para vocês da contradição. E os conectivos de contradição que eu trouxe para vocês são... Sério, só eu mesmo. O conectivo de on the one hand, tá tudo escritinho. Então, on the one hand, por esse lado, certo? Ou nesse caso. Então eu dei uma ideia. E aí eu tenho um complemento para ele, que seria a contradição. On the other hand. On the other hand, por outro lado. Então eu tenho minha ideia contradita, oh my god, ok? Utilizando esses conectivos. Beleza. Vamos lá para o próximo então. Tem o however. However, acho que eu até comentei com vocês no vídeo passado. No vídeo passado? No bimestre passado, perdão. E o however significa contudo. Então eu tenho uma ideia positiva, vou dar uma negativa, eu utilizo o however para ligar essas duas, certo? Lembrando que contudo não é um resumo geral do contexto, da história para você finalizar. Contudo é uma forma de contradizer uma opinião, uma ideia que você ali colocou, que você disse no seu texto e etc. Então, tenho mais um para vocês, que é o despite of. Despite of, que é apesar de, certo? Então, apesar de também vai ser utilizado para contradizer umas ideias. Então, apesar de Jaraguá ter muitas indústrias que isso favorece a economia, por exemplo, da cidade, acontece isso, isso e isso. Para isso, eu vou ter que colocar uma vírgulazinha para dar uma continuidade, certo? Então, prestem atenção nas pontuações. Não deixem isso de lado. Então, temos aí, on the one hand, on the other hand, however e despite of. Beleza, então eu tenho esses e eu trouxe para vocês só um de finalização. Tem números, tem milhares conectivos. Mas para eu não bagunçar a cabeça de vocês, esses conectivos que eu trouxe são mínimos para a gente começar a trabalhar dessa forma. Eu comecei com 4, agora estou aumentando. Para finalizar, eu trouxe somente o finally. Então, eu vou finalizar minha ideia. Finally, tananã, tananã, tananã. Aconteceu tal coisa. Fechou, só isso. Beleza? E aí, o que é o objetivo? Vocês vão colocar o parágrafo de vocês, construir o parágrafo de vocês, fazendo uso de 5 different connectives. 5 conectivos diferentes. Então não adianta usar o and 5 vezes, o however 5 vezes. Vai ficar esquisito o seu texto e não é o objetivo. Então vocês vão ter que utilizar 5 conectivos diferentes.
Ah, mas então eu vou precisar adicionar um monte de ideia ou contradizer um monte de coisa. É bacana, você vai construir um parágrafo da hora, certo? So nice paragraph. E não sei se eu disse no vídeo anterior, na parte porque tá cortado, perdão, eu não lembro de cabeça. Mas caso tenham que traduzir, vocês entram no DeepL, esse que está aí na tela de vocês. DeepL é um tradutor muito bom, certo? Ele traduz gíria, traduz expressão, nada ao pé da letra. Então vai ajudar muito vocês na construção dos textos, dos parágrafos, assim como eu já disse anteriormente. Então façam uso dele. E é isso, galera. Então nós temos também, só para finalizar, a parte do inglês em si, os tópicos que devem ser trabalhados. Então é o Monjolinho Stream em Jaraguá, Goiás. Que stream é o córrego, certo? Então o córrego Monjolinho, na verdade. Eu especifiquei esse córrego aqui, mas vocês podem falar de outros aspectos também, não tem problema. Vocês podem trabalhar com outros aspectos sobre Jaraguá. Tendo o tópico de illegal disposal of chemical waste, de disposição ao meio ambiente, certo? As palavras fogem na hora que a gente quer usar. O despejar de resíduos químicos no meio ambiente, certo? Então, falou disso, vocês podem estar trabalhando nesse tópico. E the Public Prosecution System from Goiás estimates in 5 million reais the stream recovery. Então, o Ministério Público que está ali sempre atuando nas causas da poluição ambiental em si, causadas por essas indústrias, essas fábricas, e eles estimam preços para essas fábricas, se comprovado, pagarem para recuperar o meio ambiente. Certinho? Sorry for the background noise. Ok, guys? See you then. Prepare a paragraph. Não esqueça. Postem lá no mural de vocês, lá na página do Google Classroom. Ok? Bye bye. See you then. See you next. Do not forget to have lives. Ok? Lives on Thursday. My gosh, on Wednesday. Do not forget. Wednesday. Bye bye. See you.